5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia para vocês que já estão assistindo o nosso programa. Hoje está começando mais um quadro do nosso programa alimentar. Nós vamos falar sobre queijo. E para falar sobre bem esse assunto, chamamos aqui duas convidadas especiais, Alice Bispo e Naira Santos, que vão contar um pouco e tirar algumas dúvidas de alguns estudantes sobre o queijo. Podemos começar? Bom, vou contar para vocês um pouquinho da história. Certa vez, os fazendeiros da antiguidade experimentaram um dos blocos de proteína e perceberam que o sabor era agradável. Os nutrientes eles eram mais concentrados em relação ao leite cru, o que fornecia maior sustento. Continham menores fatores de lactose e açúcar, que podiam gerar desconforto intestinais. Eles podiam ser armazenados por longo período, um fator importante nas épocas de inverno e nas secas intensas. Todos esses fatores contribuíram para que o queijo fosse definitivamente incorporado na nossa alimentação. Interessante, mas me veio uma dúvida. Eu já ouvi falar sobre queijo rendado. O que seria? Não é nada mais do que a variação do queijo Minas artesanal, quando ele apresenta muitos furinhos, tipo uma renda. Ele é o queijo mais encontrado nos mercados de São Paulo. Tá, ok, mas por que alguns queijos possuem esses furinhos? Ótima pergunta. Vamos ver se a nossa convidada Alice vai conseguir responder essa. Bom, primeiro vamos entender um pouco o processo. O queijo ele inicia-se pelo preparo da matéria-prima, seguindo das etapas de coagulação e dessoragem, que é a retirada do soro, enformagem ou prensagem e a maturação para os queijos maturados. E segundo, esses furinhos, eles são chamados de olhaduras. Exatamente. No início do processo da maturação, após umas 2 ou 3 semanas, começam a surgir pequenos furinhos nos queijos, que vão aumentando de tamanho a cada dia durante a maturação. É um processo natural, sem ação humana, por isso ser lento. As olhaduras em queijos, elas podem ser de origem mecânicas ou microbiana. Bom, as olhaduras mecânicas são provenientes basicamente da ausência ou falha das etapas de enformagem e prensagem. Elas podem ser necessárias em algum tipo de queijo, como o queijo gorgonzola, mas para queijos como parmesão, as olhaduras são consideradas um defeito. Neste caso, quando ocorre, uma das alternativas é comercializá-lo como queijo ralado. Eu fiquei sabendo que especialistas já estiveram bastante interessados no assunto que as micobinas são produzidas pela ação dos micro-organismos ao longo da manutenção durante a estecagem desses produtos.
e que podem ser desejáveis ou indesejáveis. É verdade? É verdade, sim. Mas especialistas, quando elas podem ser desejáveis ou indesejáveis? Bom, as desejáveis são aquelas produzidas pela ação de bactérias propiônicas, que foram adicionadas intencionalmente no processo de fabricação dos queijos. A formação dessas é um processo complexo e é necessário ter um controle rigoroso para o sucesso desta operação. Já quando são formadas pela ação de bactérias do grupo Califormes, são consideradas como principais agentes contaminantes associados à deterioração de queijos e são encontradas no trato intestinal do homem e do mamífero, podendo provocar infecções e bactérias. Muito bem. Agora alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho. Quanto mais olhaduras o queijo tiver, mais saboroso ele fica. É verdade? Isso nos leva ao quadro Mito ou Verdades. Quanto mais furinhos o queijo tiver, mais saboroso ele fica? Mito ou verdade, especialistas? Saboroso? Isso depende de cada pessoa e do próprio queijo. Porém, eu confesso que geralmente quanto mais olhaduras ele tiver, mais contaminação haverá. Isso acontece por conta da contaminação do leite por bactéria do grupo Califorme, quando ele é obtido em condições impróprias de higiene e não está devidamente pasteurizado. Ou seja, muito desagradável, não? Pois é, eu sei que as bactérias do grupo Califorme causam fermentações anormais e estufamentos precoces. Mas alguém tem alguma dúvida para perguntar aos especialistas? Eu sim. Todos os queijos com olhaduras são contaminados? Mito. Como foi falado anteriormente, existem as olhaduras desejáveis e as indesejáveis. Caso existam olhaduras em queijo fresco, em grande proporção, fique atento, porque isso não é um bom sinal. Por isso é necessário ter bastante cuidado na hora de escolher. Muito que bem, meu público. Obrigado, Alice, Naila, por participarem aqui do programa. E cheio de conhecimentos hoje, né? Fiquem agora com o intervalo. Um beijão e tchau, tchau. Ô, Maria, onde é que você comprou esse queijo, hein? Tá, ok, mas por que alguns queijos possuem esses furinhos? Essa agora. Bom dia para vocês que já estamos nos assistindo. Hoje vai começar mais um que ódio. Bom dia para vocês que já estão assistindo. Está começando mais um quadro alimentar. E hoje nós vamos falar sobre queijos. E conosco vai estar Alice Braga da Califórnia. Pois é, eu sei que as bactérias do grupo California causam fermentação. Não é queijo, é queijão. Mas foi inovador.